Olá, amigos da Radiologia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde falaremos sobre a urotomografia. Meu nome é Pedro Fontes, eu sou técnico em Radiologia Médica e quero aqui agradecer o professor Rodrigo Lima pelo convite. Chamo então todos vocês a aprender um pouquinho sobre esse exame tão interessante e tão solicitado no nosso dia a dia. A tomografia computadorizada é hoje, sem dúvida nenhuma, um exame considerado padrão ouro, principalmente nos estudos das litíases, e também é um exame muito solicitado para outras patologias, como a hidronefrose, a pielonefrite, os cistos e tumores renais. Há tempos atrás, um exame que era bastante solicitado era a urografia excretora. Porém, com a evolução dos tomógrafos e com hoje uma riqueza de detalhes muito maior, esse exame acabou caindo no esquecimento e hoje ele praticamente não é pedido pelos urologistas. Para que a gente comece então o nosso estudo, é fundamental aprender a anatomia do sistema uroexcretor, que ela basicamente é composta pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Para que a gente possa ter um resultado positivo do nosso exame, alguns pontos aí são importantes para ter um resultado satisfatório, do teu exame. O primeiro deles é uma anamnese bem feita. Então, procurar extrair do paciente o máximo de informação possível no que diz respeito aos sintomas dele. Então, onde está com dor, há quanto tempo ele tem essa dor, é muito importante, principalmente para o médico radiologista que vai fazer o laudo do exame e também para você que está executando o exame, tá? Para te nortear durante o exame. O preparo do paciente para a urotomografia, ele é basicamente bexiga cheia quando for feito sem contraste, e além da bexiga cheia, um jejum de 4 a 6 horas quando o exame for feito com contraste. Explicar ao paciente como ele deve permanecer durante o exame, sobre a sua apneia, como será o exame, sobre as fases que terão o exame. Olha, a gente vai fazer primeiro um exame sem contraste, depois nós vamos pegar uma veia, fazer contraste, explicar ao paciente o que é o contraste, quais são as reações que o paciente vai ter. Quando eu digo em reações, eu não quero dizer reações alérgicas, tá, pessoal? Mas uma reação no sentido de o corpo esquentar, principalmente na região pubiana, um gosto um pouco amargo na boca, às vezes até uma sensação mesmo de fazendo xixi na calça, que está fazendo xixi na calça, às vezes dá essa sensação. São então alguns pontos que é importante sim a gente explicar para o paciente, para que ele não acabe assustando no momento do exame e fazendo assim um artefato de movimento e atrapalhando o teu resultado. A remoção de objetos radiopacos aí como carteira, celular, tudo que possa ser artefato para o teu exame, você deve remover. E a gente não pode esquecer que a estética é muito importante também, Afinal, é teu nome que vai estar no exame, é o meu nome que vai estar no exame. Nós vamos dividir nosso estudo basicamente em duas partes. A primeira delas é sem contraste, na busca aí das litíases, e a outra parte é com contraste, na busca de hidronefrose, pielonefrite, cistos e tumores renais. Para que a gente possa dar o pontapé inicial ao nosso estudo, é fundamental aprendermos a anatomia básica do rim. É claro que a anatomia renal é muito mais rica do que esse slide aqui que eu estou ilustrando para vocês. Mas 4 pontos que eu quero que vocês guardem bem, aprendam bem, são eles a região do córtex medular, que é essa região mais externa, essa região mais periférica do rim, seguida pela medula renal, que é a parte mais medial, logo após a pelve renal e onde dá origem aí ao ureter, tá? Então esses 4 pontos nós vamos usar bastante nas fases do nosso contraste, nas fases do nosso exame. Aqui a gente tem então as fases e os tempos do contraste. Na figura número 1, nós temos uma imagem, um corte axial na altura dos rins, onde ainda não temos a administração do contraste. Então, essa aqui é uma fase sem contraste. Na figura número 2, nós já temos uma imagem contrastada. Essa aqui é uma fase mais arterial, conhecida como fase córtex medular. Ela é córtex medular porque percebam que a região do córtex renal está bem impregnada do meio de contraste. Essa fase aqui ela ocorre entre 30 e 40 segundos a partir do início da injeção. No slide número 3, nós temos uma fase um pouco mais tardia, conhecida como a fase nefrográfica.
Essa fase ela ocorre no tempo médio entre 60 e 90 segundos. Depois uma fase mais tardia ainda, no slide número 4, conhecida como a fase excretora. É uma fase que ocorre num tempo médio entre 5 a 10 minutos. Percebam aqui que os ureteres já estão excretando o meio de contraste, olha só. O rim aqui ele já está bem vazio e o contraste já está sendo excretado. Pedro, por que existe essa variação de tempo? Percebam que, por exemplo, na fase córtex medular, a gente tem essa variação de 30 a 40 segundos aproximadamente. Na fase nefrográfica, nós temos aí de 60 a 90 segundos. Por que existe essa variação, então? Isso vai depender da idade do paciente, vai depender se esse paciente tem alguma doença cardíaca, né? Então, se for um paciente aí 70, 80 anos de idade, já tem cardiomegalia, quer dizer, o seu coração ele já não bombeia com tanta energia assim, com tanta força assim. Certamente, a sua corrente sanguínea, o tempo será mais lento do que um paciente, por exemplo, de 20, 30 anos, sem nenhuma doença prévia, sem nenhuma doença de base. Então, por isso que existe essa variação. Aí, cabe a você ter essa percepção de quanto tempo você vai usar. Vai fazer a fase córtex medular? Se eu for fazer num paciente aí de 80 anos, por exemplo, eu não posso me basear um tempo de 30 segundos, que vai ficar muito precoce. Se eu for fazer um paciente de 20 anos, eu não posso me basear em 40 segundos, que já vai estar uma fase um pouco mais tardia. Então é por isso que existe essa variação de tempo entre a fase nefrográfica e a fase córtex medular, perdão, e a fase nefrográfica, tá? E aqui também na fase excretora esse tempo médio de 5 a 10 minutos, porque cada paciente aí vai ter um tempo de excretar esse contraste um pouco diferente, mas a sua variação é de 5 a 10 minutos, 5, 7, podendo chegar aí até 10 minutos. Bom, o nosso exame propriamente dito, ele se inicia com 2 scouts. O primeiro deles em perfil e depois um scout em AP. Eu lembro a vocês que scout ele não tem valor de diagnóstico, então eu posso fazer o meu scout, eu devo fazer o scout com uma técnica bem baixa, com MA bem baixo. A gente costuma usar aí entre 10 a 20 MA, no máximo, se o paciente for um pouco mais rico de tecido adiposo, a gente chega a usar aí até 30 MA, mas não deve passar disso. Não tem valor diagnóstico, ela só serve para nos nortear na nossa programação, no nosso bloco de programação. Então no perfil eu vou me localizar para a região anterior ou posterior, eu vou ajustar o meu bloco na porção anterior ou posterior, e no AP eu vou ajustar o meu bloco na porção superior e inferior. Nós temos algumas programações que elas vão variar de serviço para serviço, então isso vai depender do local que você trabalha, do médico que você trabalha, tá? A primeira programação delas é a seguinte: o estudo ele se inicia acima dos seios costofrênicos, ou seja, no início do fígado, e termina na altura do trocante menor, para que pegue então, além de toda a região hepática, a região renal, os ureteres, bexiga e pegue também a uretra. Uma segunda opção de programação que bastante lugares usa também é uma programação mais otimizada. Isso aqui o pessoal costuma usar principalmente para, além de, claro, de otimizar a dose de radiação no paciente, também uma economia do tubo. Você pode pensar, puxa vida, mas é tão pouco, vai dar aí, sei lá, 10 cortes de diferença, mas se você perde 10 cortes de um paciente, 5 cortes de outro, 10 cortes de outro, no final aí de um ano, você perdeu 100 exames facilmente, tá? Então, por uma questão também de economia de tubo da máquina, existe essa otimização. Alguns médicos falam e pensam da seguinte maneira: se o exame é voltado ao trato urinário, eu não preciso ter nele região hepática, tá? Temos também ainda uma terceira opção de programação, que se inicia no polo superior do rim, e vai até a altura do trocante menor, ou seja, pega toda a região dos rins e também até o final da uretra, tá? Essas são as 3 programações básicas aí que nós vamos nos deparar nos hospitais, nas clínicas.
Pessoal, essa escala, que é conhecida como unidade Hautsfeld, o famoso HU, nós precisamos aprender, decorar, fazer uma colinha, como você achar melhor. Mas nós precisamos ter sempre em mãos, precisamos sempre saber a que se refere. E ela é usada para medir densidade e diferenciação entre gordura, de sangue, de osso. Então ela vai nos diferenciar os órgãos e estruturas, dando assim a sua unidade, o seu HU. Nós temos então, para começar, o ar, que ele é negativo, o ar ele é menos 1000, os pulmões, que é menos 500, gordura varia de menos 50 a menos 100, a água, que é o líquido puro, é 0, o sangue ele já é positivo, de mais 30 a mais 45, músculo de mais 10 a mais 40, massa cinzenta de mais 37 a mais 45, massa branca de mais 20 a mais 30, fígado de mais 40 a mais 60, e um osso mais esponjoso, ele é positivo também, em média de 700 até 3000 quando é um osso mais denso. E o contraste ele vai de 100 a mais 1000. Começando a falar sobre a litíase, o que é, como funciona, como forma, tá? Ela é basicamente o seguinte, são acúmulos de cristais localizados principalmente nas regiões das papilas renais, e o grande problema é quando esse cálculo ele se desloca da papila, quando ele vai em direção ao ureter, decorrente aí do fluxo urinário, e esse cálculo ele causa bastante dor, causa dor aí de fortíssima intensidade. 2 pontos que precisamos fazer observações fundamentais são eles. Primeiro, tamanho do cálculo. Eu preciso medir o tamanho desse cálculo. E o segundo é a densidade que esse cálculo possui. Cálculos aí que medem até 5 milímetros, mais ou menos, de 5 a 6 milímetros, eles são cálculos facilmente expelidos pelo próprio organismo, sem ajuda nenhuma, então ele é expelido naturalmente. Cálculo um pouco maior, cálculo entre 7 até 8 milímetros, ele já precisa de um auxílio aí, a gente já entra com uma terapia fármaco-expulsiva para auxiliar então a esse cálculo ser expelido. Acima disso já tem que entrar com outro tipo de intervenção. A densidade dele também é muito importante, porque cálculos até 800 HU, que tem a sua densidade até 800, são cálculos que os urologistas costumam fazer, quebrar esses cálculos na técnica da litotripsia extracorpórea. Acima disso, até 1000 HU, eles ainda tentam usar essa técnica. Acima disso já é um cálculo bem difícil de ser quebrado na litotripsia. Então, lembre-se bem, 2 pontos importantes que precisamos passar para o médico. Densidade desse cálculo e tamanho desse cálculo. Aqui nós temos o primeiro exemplo, um cálculo no terço médio do ureter esquerdo, onde, onde ele mede 5 milímetros. Essa primeira medida aqui, vamos olhar nessa imagem ampliada que fica mais fácil de visualizar. Então aqui ele tem 5 milímetros por 5 milímetros, tá? É um cálculo aí, digamos que arredondado. Se a gente pensar na medida que eu falei no slide anterior, de 5 milímetros, é um cálculo facilmente expelido pelo próprio organismo. E aí ele tem a sua densidade de 761 HU. Se precisasse quebrar esse cálculo com a litotripsia extracorpórea, seria bem provável que tenha sucesso. Aqui já numa reformatação em coronal do mesmo exame, do mesmo paciente, na imagem ampliada, nós percebemos que esse cálculo ele tem 5 milímetros aqui na sua lateralidade, né? Como se eu estivesse olhando ele de cima para baixo, uma vista superior e inferior, 5 milímetros. E já numa vista mais longitudinal, ele tem aí 8 milímetros de tamanho. Tá? Então é muito importante também, além da gente ter a medida no plano axial, fazer aí em outros planos, como no coronal. Temos um outro exemplo aqui, de um cálculo onde ele tem, olha, perceba nessa imagem ampliada,
8 milímetros por 10 milímetros. Já não é um cálculo tão arredondado quanto o anterior, ele já é mais ovalado. E aqui também uma outra observação importante, a sua densidade bastante alta, 1171 HU. Se fosse um cálculo, se fosse necessário quebrar esse cálculo com a litotripsia extracorpórea, já seria um pouco mais difícil. A mesma imagem do slide anterior, na sua reformatação no plano coronal, a gente consegue perceber que ele é um cálculo bem grande, aí ele tem 21 milímetros. Um próximo exemplo, um cálculo no plano axial, a gente faz a sua medida e ele tem aí 3,5 milímetros, quase 3,5 milímetros. Quando fazemos a reformatação no plano coronal, a gente percebe que ele tem mais de 9 milímetros. Mais uma vez eu friso a importância da reformatação em outros planos. Aqui é uma reformatação no plano coronal que eu gosto bastante de usar, eu gosto bastante de mandar para o filme na hora de fotografar o meu exame, que é uma técnica invertida, né? Então eu inverti os tons de cinza, eu gosto porque evidencia bastante o cálculo, percebo ele aqui ó, no terço médio do ureter direito, então ele evidencia bastante. Na primeira imagem eu mando então uma foto invertida, com a medida do seu tamanho, e na segunda foto eu mando uma imagem invertida com a densidade desse cálculo. Fica aí a dica também para essa imagem, é bem bacana. Temos 3 pontos aí, pessoal, que os cálculos eles adoram ficar impactados, eles adoram parar ali. São eles o primeiro, na região da JUP, que é a junção ureteropiélica, o segundo é na bifurcação dos vasos ilíacos, e a terceira na JUVE, na junção ureterovesical. O cálculo ele pode sim ficar impactado em qualquer outro lugar do ureter, tá? Mas esses 3 pontos aqui que eu falei para vocês são os mais rotineiros deles pararem, deles se impactarem. Fazendo só uma observação aqui nessa primeira imagem, dando zoom nela, além desse cálculo impactado aqui na JUP, na junção ureteropiélica, esse paciente ele foi premiado aqui com um cálculo calicinal. E além disso, percebam que tem nessa setinha branca, na ponta da seta branca, uma imagem hipovascularizada com aspecto estriado aqui, bem típico da pielonefrite, que a gente vai ver mais para frente. Uma outra situação bastante rotineira é esse cálculo lá na JUVE. Quando a gente faz o nosso exame e a gente percebe que tem um cálculo, mas a gente não tem a certeza que esse cálculo está impactado na JUVE ou se ele já está dentro da bexiga, a gente usa uma técnica muito bacana que é fazer o exame em decúbito ventral, tá? Então, lembrando, na fase sem contraste, tá? Aí, então, percebo nessa primeira imagem aqui que tinha um cálculo, eu precisava saber se esse cálculo está impactado na JUVE ou se ele já está dentro da bexiga. Quando eu faço a aquisição em decúbito ventral, eu percebo que esse cálculo ele se desloca e vai parar na porção anterior da bexiga, tá? Então ele já estava dentro da bexiga, um cálculo já estava solto, não estava impactado. Lembrando que quando for fazer essa aquisição, o paciente deve então virar em decúbito ventral, fazer um novo scout e fazer uma aquisição localizado só na altura da bexiga. Não precisa fazer uma varredura do abdômen superior, só da bexiga. E nesse segundo caso, um cálculo que aparentemente estava impactado, feito a fase em decúbito ventral, e esse cálculo permaneceu sem deslocar, manteve ali. Aqui nós temos um exemplo de um cálculo calicinal, 2 cálculos na verdade, puxando aqui nessa imagem com zoom, e aqui eu faço uma observação também bastante pertinente, que isso aqui se trata de um flebólito. Percebam também aqui nessa imagem ampliada. Muitos podem confundir isso aqui com um cálculo, mas isso aqui é um flebólito. Aí eu sugiro a vocês que deixe para fotografar, para registrar o seu exame, depois que o médico laudar. Você vai colocar uma densidade e um tamanho de um cálculo, e às vezes o médico ele pega uma imagem que aquele cálculo ele aparece um pouquinho maior, ou ele põe ali a régua e fica um pouquinho maior. Esse valor ele é insignificante. Por exemplo, se você pega um cálculo e na tua medida ele deu 3,45 milímetros,
Não, menos, vamos pôr, né, 3, bastante grande. Mas enfim, um valor quebrado, vai, 1,25 milímetros. E o médico, ele coloca 1,30. Quer dizer, esse valor, ele é insignificante. Porém, para o paciente que vai pegar aquela imagem, vai pegar a tua imagem impressa e vai pegar o laudo do médico. Ele vai olhar, peraí, tem alguma coisa que está errada, tá havendo divergência aqui entre o laudo e a imagem. Então, eu prefiro sempre esperar laudo do médico e depois eu fotografar. Essa é a primeira observação. E a segunda é, você tem certeza que esse cálculo ele está no ureter? Você tem certeza que esse cálculo está na juve? Ou não? Eu tenho dúvida, né? Então, e se eu coloco densidade, coloco medida do cálculo e na verdade se trata de um flebólito? Então, acho que vale a pena esperar laudo do médico e depois, com segurança, você faz a sua impressão dos filmes. Seja, é claro, impressão em papel, seja impressão em filme, ou seja, salvar a imagem com as medidas para mandar aí para sistemas. Só voltando esse slide para fazer uma observação muito importante, medida de cálculo, densidade e tamanho deve sempre ser feita na fase sem contraste, tá? Como a gente tinha separado o nosso estudo em fase sem e fase com contraste, eu falo aqui de litíase só no estudo sem contraste. Mas de repente, por algum outro motivo, o médico quer que faça um contraste, sua fase nefrográfica, sua fase excretora, que acontece também com bastante frequência. Lembre-se bem, você deve medir o tamanho do cálculo e sua densidade sempre na fase sem contraste. Aqui a gente já começa a falar da hidronefrose, que na verdade é uma consequência daquele cálculo que ficou impactado em alguma parte do ureter e ele obstrui, ele forma aí um fator obstrutivo, né? E ele vai inchando aqui a região da pelve renal. Perceba que vai inchando, vai aumentando, aumentando, aumentando. E o grande problema da hidronefrose é que, se não tratada, ela pode evoluir uma piora tão grande que o paciente pode até chegar a perder a função renal, então acarretando aí um problema bem mais sério. Aqui a gente tem uma imagem sem contraste, com uma reformatação no plano coronal, onde a gente percebe uma hidronefrose no rim esquerdo. E um pouco mais à frente, nos cortes, a gente acha aí o fator obstrutivo. A pielonefrite já é um processo inflamatório, né? Onde o paciente procura o pronto-socorro muitas vezes com sintomas de febre, com hematúria, além, claro, da dor. E a pielonefrite ela deve ser tratada imediatamente. Na grande maioria dos casos, é feita a internação do paciente para que o tratamento com antibiótico já comece imediatamente, porque se não tratado da forma correta, uma pielonefrite ela pode chegar a ocasionar até uma infecção generalizada. Então deve ser tratada com bastante seriedade. Percebam aqui na fase nefrográfica que a gente evidencia essas imagens estriadas aqui, ó. Percebam essa imagem mais hipodensa, né? No aspecto estriado. Na reformatação, o plano coronal manteve. E aqui numa fase excretora, olha só, o ureter direito já está excretando. E essa imagem com aspecto estriado permanece. Então isso aqui é típico de uma pielonefrite. Falando então sobre os cistos renais, os cistos eles são classificados por Bosniak. Bosniak foi um médico radiologista da década de 60, chamado Morton Bosniak, e ele foi aí o mentor da nefrectomia parcial, inclusive, tá? E ele fez essas classificações, ele separou os cistos renais em Bosniak 1, 2, 3 e 4, que são o Bosniak 1, o cisto simples, Bosniak 2, cistos minimamente complicados, que são benignos, com finos septos ou mínimos espessamentos parietais e eventualmente contendo as calcificações.
Logo em seguida, os cistos de Bosniak 3, que são cistos renais cujos achados podem estar presentes tanto em lesões benignas ou malignas, incluindo septos ou paredes mais espessadas, irregulares e com tênus, com nítido realce pelo meio de contraste. Nesse grupo estão incluídos aí os cistos hemorrágicos, os infectados, os nefromas císticos, multioculares e as neoplasias císticas também. E temos ainda a classificação de Bosniak 4, que se refere aos cistos de lesões nitidamente malignas. E na sua maioria das vezes eles apresentam aí componentes sólidos no seu interior. Mais para frente, depois que Bosniak fez essas classificações, ele fez um adendo, ele acrescentou o Bosniak 2S, ou 2F aí como na sua nomenclatura americana, tá? Então basicamente esse cisto, ele é aquele cisto que ele não é tão preocupante quanto o cisto de Bosniak 3, porém ele é um cisto que ele requer cuidado, ele é um cisto que ele requer um estudo, um acompanhamento para que seja então definido se ele é benigno, se é um cisto simples ou se ele é um cisto complexo. Trocando em miúdos, fazendo um resumo das classificações dos cistos, basicamente cisto 1 e 2, eles são benignos. Os cistos 4, na grande maioria dos casos aí, eles são cistos malignos. Os cistos 3, eles apresentam um risco médio de 50% de chance de ser maligno ou benigno. E um cisto de categoria 2S ou F, ele apresenta aí um risco de 5% de ser maligno. Aqui nós temos um exemplo dos cistos, né? Onde na primeira imagem, num corte axial, no plano axial, a gente já nota uma imagem cística aqui no rim esquerdo, onde a sua densidade é bastante baixa, olha só, ela é bem perto de zero, lembra que o zero é a água, o líquido puro? Então, ele apresentou uma densidade de 3HU, quer dizer, é uma densidade bastante insignificante, tá? E logo após aqui a injeção do meio de contraste, nessa fase nefrográfica, a sua densidade praticamente se manteve, passou de 3 para 5HU. A gente considera significativo a diferença de densidade aí a partir de 20HU, tá? Então isso aqui é uma imagem cística, né? Onde suas paredes aqui, ó, são finas, não apresenta calcificações em seu interior, não tem septações, então a sua densidade é bastante baixa. Então isso aqui é classificado como Bosniak 1, esse cisto. Aqui a gente já tem um cisto onde apresentou na sua fase sem contraste 10HU de densidade e na sua fase nefrográfica também praticamente não teve alteração significativa, passou de 10 para 11HU. Porém já é um cisto aí que ele apresenta as paredes finas, olha só, tem paredes finas, porém ele tem aqui pequenos septos, pequenas septações, olha só, né? Não apresentou então real significativo, não tem calcificação em seu interior, e então ele é considerado e classificado como Bosniak 2. No terceiro caso, nós vimos aqui um cisto com paredes levemente espessadas, olha só, percebam aqui as paredes levemente espessadas. É um cisto não tão regular quanto os anteriores que a gente viu até então. Não apresentou variação de densidade significativa, passou aí de 27 a 32. Então esse aqui é considerado um cisto de Bosniak 2S. Mais um exemplo aqui, onde a gente tem um cisto apresentando já grosseiras septações, tá? Apresenta um realce importante ao meio de contraste, passou de 31HU na sua fase sem contraste para 54HU. Então esse aqui ele já é classificado como um cisto de Bosniak 3. Depois nós temos aqui um cisto, percebam aqui, ó, um cisto relativamente pequeno,
onde apresentou na sua fase sem contraste 32 HU de densidade, e na sua fase com contraste, na sua fase nefrográfica, passou para 102 HU, quer dizer, ele teve um realce absurdo ao meio de contraste, passando de 32 a 102 HU, né? Ele já tem pequenas calcificações aqui no seu interior, então esse já é considerado aí um cisto de Bosniak 4. Falando aí um pouquinho agora sobre os tumores, né? Eles são basicamente os tumores malignos e benignos, onde a gente tem os benignos que são os angiosmiolipomas e os oncocitomas, e os carcinomas que são os tumores malignos. Nessa primeira imagem, uma fase sem contraste, num corte axial, a gente percebe já uma imagem tumoral aqui, no polo inferior do rim esquerdo, tá? Onde a sua densidade é bastante próxima da gordura. Percebam vocês que a imagem essa imagem tumoral é bem próxima à densidade da gordura intraabdominal. Então isso aqui é bem característico aí de um angiomiolipoma, tá? A densidade bem próxima da gordura. No segundo caso, nós temos aqui uma fase sem contraste, depois uma fase córtex medular, onde a gente já percebe aqui um realce hipervascular, ó, ao meio de contraste. Olha só, na imagem sem contraste, a gente já notava uma diferença aqui, olha só nessa imagem circulada, a gente já notava uma diferença na anatomia do rim esquerdo, do rim direito. Depois, na sua fase na sua fase córtex medular, já ficou bastante evidente o realce hipervascular do meio de contraste. Na sua fase aqui nefrográfica, permaneceu essa captação de contraste, e aqui já uma reformatação no plano sagital, a gente percebe até que tem uma cicatriz aqui no seu interior. Ó. Então isso aqui é bem típico do oncocitoma. Nesse outro exemplo, a gente tem aqui um exame antes e após a injeção do meio de contraste, então sem contraste. Também a gente já percebe uma anatomia um pouco distorcida do rim esquerdo, e depois na sua fase córtex medular, sua fase nefrográfica e a sua fase excretora. A gente percebe aqui que há um realce hipervascular heterogêneo, né, dessa lesão do rim esquerdo, e até com uma invasão já aqui do seio renal, e esse exame até foi caracterizado mesmo, um oncocitoma. Tá? Lembro sempre a vocês que a classificação e o diagnóstico final de tumores renais não é radiológico, e sim histopatológico, tá bom? Pessoal, como fotografar o nosso exame? Isso também é muito importante. Quais são as imagens que eu devo colocar no meu filme? Quais são as imagens que eu mando para o médico solicitante? A primeira delas é uma imagem no plano coronal, além, é lógico, daquele exame básico, daquelas imagens básicas no plano axial, que você precisa mandar sempre. A gente é o que a gente chama de melhores momentos do exame, tá? Então você vai pegar de 6 a 8 imagens aproximadamente, colocar aí numa folha do tamanho de A3, 6 a 8 imagens, escolhendo as melhores imagens, as imagens que vão fazer um resumo do seu exame. Então, a primeira a gente tenta fazer um coronal, né, buscando um curviline, pode ser um curviline no caso aqui do ureter, que a gente quer evidenciar. É uma imagem bacana de ser fotografada. Essa é a mesma imagem dessa primeira, só que num plano sagital, feito exatamente a técnica da curva que eu falei. Tá? Isso aqui é muito bacana para a gente mostrar se um cálculo ele está fora do ureter, né, no plano sagital, se ele está posterior aqui à bexiga ou não. Então essa é uma foto que vale a pena também registrar. A terceira, perdão, é uma imagem mipada, sempre bom. Imagem em MIP, pessoal, e imagem em volume Hendry, ela, no caso de urotomografia, deve ser feito só na fase contrastada, principalmente na fase excretora.
a fase sem contraste não vai nos ajudar aí no MIP e no volume render. Tá? Aqui uma imagem em volume render, com 2 exemplos só do sistema uroexcretor, então só dos rins, ureter e bexiga. E aqui também uma imagem que é bonita, já contendo aí os ossos, os arcos costais e a pelve. Aqui uma imagem buscando o melhor ângulo, tá? Percebam aqui, ó, que esse profissional ele estava tentando buscar o melhor ângulo para evidenciar esse cálculo, para evidenciar o ureter, ó. Então isso aqui é bastante importante também, para que você não pegue uma foto em coronal simplesmente e mande, né? Então, buscar o melhor ângulo sempre para mostrar a patologia que você está querendo. Uma foto com certeza com medida e densidade do seu cálculo. E aqui principalmente em tumores e cistos aí de classificação Bosniak 3 e 4, é muito legal você mandar uma reformatação em sagital. Por quê? Essa reformatação em sagital você vai ter uma evidência muito grande se esse tumor ele está localizado mais no polo superior ou inferior do rim, se ele é um tumor mais exofítico, se ele está ou não acometendo o seio renal. Então, mandem sempre uma reformatação no plano sagital que vai ajudar bastante. Pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês hoje, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil a vocês. Mais uma vez eu quero deixar os meus parabéns ao professor Rodrigo Lima pela iniciativa. Um forte abraço, sucesso para todo mundo, felicidades, tchau, tchau.